bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche. Olá, eu sou a Carol do Pandemônio TV. E hoje a gente vai gravar um vídeo pra você que tem dificuldade ou de passar a sua ideia pro papel na hora de escrever um livro, ou então você tá escrevendo e vem muitas ideias e você não consegue desenvolver uma linha de raciocínio específica. Ou você não tem ideia nenhuma, ou você tem muitas ideias. Ou você tem ideia e não tem ideia pra continuar a ideia. É, tipo isso. Eu tava contando pra Blanche, eu tenho um livro que eu escrevi, e daí eu escrevi umas 100 e poucas páginas, umas 30 mil palavras. Daí eu falei, não, tá lindo, tá maravilhoso. Chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei desesperada, eu joguei tudo fora. Eu não sei como terminar aquilo. Eu voltei e falei, preciso planejar. Eu não sei o que fazer. E agora eu consegui chegar num planejamento que, ok, eu acho que é isso. Mas quando você vai passar pro papel, não é nada daquilo que você tava pensando. E daí começa tudo de novo. Pra mim é um pouco assim, uma tortura. Eu acho que às vezes os escritores têm aquela preguiça de enfrentar, que não é bem bloqueio. Preguiça, entre aspas, é diferente do bloqueio de sentar pra escrever porque tem medo dessa parte. Acha que não tá preparado, aí fica naquela coisa, ai, mas eu preciso ainda, eu não sei fazer e tal, aí não começa, né? É, pois é. E aí eu tive esse problema e eu tenho um outro problema, mas é muito peculiar meu. Que eu não consigo tirar personagens de lugares. Todas as minhas coisas, elas se passam muito em lugares fechados. Eu não consigo fazer um personagem andar pra uma cidade. Sério? Daí teve um livro, sério. Foi o primeiro livro que eu tentei escrever. Óbvio que eu não terminei, mas assim, olha o pensamento da menina. Eu vou fazer um livro sobre uma cidade. O que acontece com a cidade? Ninguém consegue sair da cidade. Porque eu não conseguia tirar os personagens da cidade. Eu não conseguia fazer eles se moverem. E como eu não consigo fazer isso foi um problema pra mim. Porque eu falei, gente, os personagens estão com problema que eles não estão conseguindo sair da cidade. Tem alguma coisa errada. Você meio que pegou um problema que você tinha e transformou isso numa ideia. É isso. E acabou que os próprios personagens, eles eram personagens de uma história que realmente não tava acabada. E acabou que ela não terminou mesmo, porque assistir no meio ficou muito complexo. Então assim, eu tenho muita dificuldade de passar essas ideias malucas, porque todas as ideias que eu tenho são muito malucas pro papel. E daí eu tenho uma ideia, depois eu tenho outra ideia. Eu acho que esse é o problema. O problema não é falta de ideia. É muita ideia ao mesmo tempo. Eu tenho um vídeo sobre, na verdade, sobre quando você tem muitas ideias, e eu vou deixar aqui no card pra você que não consegue terminar de escrever alguma coisa porque surge sempre uma ideia nova pra outro livro, pra outras coisas. Você tem um caso, né, de que você demorou meses pra escrever o conto. Lá no meu Wattpad, eu vou deixar aqui na descrição o link, tem um livro chamado A Trupe dos Silenciosos, que é um livro de contos. O primeiro conto lá se chama Noite Suburbana, e esse conto eu demorei 7 meses pra escrever. Porque, tipo assim, eu tive a ideia a partir de uma conversa assim com minha mãe, que minha mãe tava falando de um caso que aconteceu com meu avô, dele tá indo pra loteria, e aí ele foi assaltado por um jovem, e pegou a carteira dele, empurrou ele no poste, aí ele acabou batendo com o rosto, ele usa óculos, né, então acabou machucando o olho dele, ele ficou meio cego. E aí eu pensei em escrever uma história mais ou menos disso. Um menino que assalta um velho e machuca o velho fica cego. Tô contando spoiler do conto, mas tudo bem. Só que eu não queria escrever no ponto de vista do velho, eu queria escrever no ponto de vista do menino, pra tentar entender, porque eu mesma queria tentar entender o que poderia Achei estar muito se legal passando. o ponto de vista dele, muito legal. O que poderia estar se passando na cabeça de alguém que faz isso. E aí eu tentei escrever esse conto, não conseguia. Depois de uns 3 meses tentando escrever, eu falei, não vou escrever. Aí deixei lá, né, a ideia ficou. E depois de 4 meses, eu tava lá em casa, eu tava meio na bed e tal, no meu quarto. E aí eu ouvi na vizinhança, assim, umas notas de piano, uma música de piano, de alguém tocando piano. E aí eu pensei, caramba, isso daqui, eu posso usar isso aqui pro conto. E aí foi só aí que eu consegui escrever esse conto. E aí vocês vão lá ver o resultado, tá aí na descrição do vídeo. Que é muito bom. Eu gostei, pelo menos. Valeu. O piano fez toda a diferença, assim, eu acho, pro conto. Então, assim, eu acho que... É, o piano meio que... Foi o piano que me fez conseguir fazer as sensações que eu passei naquele conto. Você, quando você tá travada, assim, e você não consegue continuar a história, você até sabe o que você quer escrever, mas você não consegue, você espera pra ver se vem, tipo, uma luz divina, que no caso foi o piano, ou você insiste. Porque, às vezes, eu acho que insistir é pior. Às vezes, se eu insisto... Não, gente, pelo amor de Deus, não tô falando de, tipo, não insistir de não tentar, eu estou falando assim, de dar um tempo para a história. Sim. Tipo, o que você fez? Porque às vezes eu acho que se você não tem ideia e você continua ali, eu fico com raiva. Vai embora. Às vezes a gente tem mesmo que dar um tempo, porque não tá dando, sabe? Esse conto eu nunca teria escrito se eu não tivesse dado um tempo. Ou nunca teria ficado
bom, né? Não sei se vocês vejam aí se tá bom. Mas eu tento não deixar muito tempo aquela história lá. Eu tento buscar alguma coisa que me inspire a escrever. Eu tô escrevendo uma história sobre alguma coisa, aí eu vou lá e tento ver um filme sobre aquela isso é verdade. coisa. Eu faço muito isso. Tento ler um livro sobre aquela coisa. Até jogo, tipo, eu escrevi um livro agora que ele é meio uma distopia e tal, e tem uma hora que tem umas paradas de arma. E aí eu fui jogar Splinter Cell e meio que me deu várias ideias, sabe? Eu tenho muito isso, assim, às vezes eu não consigo. Aí é aquilo que eu falei, eu não sento e fico tentando. Eu procuro coisas que são relacionadas ao que eu tô escrevendo. Eu geralmente faço, assim, uma lista de filmes de coisas que tem a ver. E não só a ver com tema, mas com personagens específicos que eu tô escrevendo. Livros, assim. Eu acho o filme muito bom. Eu não sei, mas eu acho o filme, assim, o ápice eu tenho várias ideias assistindo filmes. E não o filme é uma coisa boa porque é pequeno, né? Então você pode levar. Tipo, não é copiar, é assim, às vezes um negócio te dá um estalo e você volta, assim. Então eu acho que isso é o melhor mesmo. Eu fiz uma oficina de escrita com o Eric Novello. Ai, que online. legal. Aí no último conto a gente tinha que ter uma pegada meio existencialista e tal, não fazia a menor ideia de como eu ia fazer isso. Aí eu procurei poemas do Fernando Pessoa pra me inspirar. Ai, gente, eu vou falar um negócio aqui, uma coisa que eu fazia. Eu tava escrevendo um projeto de série, eu acho que pode fazer muito sentido pro livro, pro conto, qualquer coisa assim. Eu selecionava palavras que tinham a ver com a minha história. As palavras me ajudam muito, tipo assim, eu pegava palavras específicas, palavras de personagem, daí aquelas palavras me davam situações do personagem, sabe? Tipo, eu tinha um conjunto de palavras específicas pra cada coisa, pra cada personagem, e daí eu criava um negócio muito louco, assim. Eu acho que quem tem essa facilidade de associar palavras a situações, não sei, mas eu criava esse universo de palavras pros personagens e daí saíam minhas situações. Então, assim, eu era o tipo de pessoa que lia dicionário mesmo, de verdade. E procurava sinônimos. Gente, sinônimos é a vida. Eu amo sinônimos. Tem um site chamado sinônimos.com.br. Melhor site da vida. Tem um dicionário online que é muito bom também, dicionário criativo. Porque, tipo, você joga uma palavra e daí ele te dá citação com aquela palavra. Te dá várias coisas. Tipo imagens, várias coisas. É muito legal o dicionário criativo. Eu tô escrevendo outro livro agora, que na verdade, se vocês já viram meus vídeos antigos, eu meio que falo que eu escrevi 2 livros, mas na verdade um deles eu escrevi, mas eu não gostei, então eu deixei ele engavetado, e o outro é o que eu acabei de falar, que é o que tem coisa de arma e tal, que é minha distopia. Esse primeiro livro, eu meio que tô reeditando ele agora. Na verdade, eu comecei a escrever uma coisa totalmente diferente. A história tá totalmente diferente, eu só reciclei algumas coisas e enfim. Aí eu tava escrevendo o roteiro, né, porque eu escrevo o roteiro pra depois escrever o livro. Eu tenho um vídeo falando sobre escrever roteiro. Vi várias vezes esse vídeo. Pra escrever o livro. Eu tava escrevendo o roteiro, eu cheguei num momento que eu pensei, caramba, não tem como escrever isso, não tem solução. Tipo assim, eu cheguei num problema que eu não conseguia solucionar, não tinha como. E aí eu pensei, tá uma merda e tá muito ruim, não vou mais escrever isso. E aí eu amassei tudo e joguei fora. Meu Deus, que dor. Amassei e joguei no lixo. Conheço a sensação. Joguei no lixo. Aí eu fui fazer outras coisas e tal. E eu tava lá, né, de boa, fazendo outras coisas. Aí eu pensei, eu acho que tem uma solução pra aquilo, é só mudar um negocinho ali que aconteceu antes e tal. Aí eu pensei, por que eu joguei fora, meu Deus? Aí eu comecei a ficar desesperada. Você jogou fora literalmente, assim, eu joguei no lixo. Meu Deus. E aí eu tirei do lixo, desamassei e continuei a escrever. E isso é uma lição, né, que às vezes o problema tem solução, só que só basta a gente dar um tempo, esfriar a cabeça e tal. Não desiste quando você achar um problema, sabe? No primeiro problema você desistir da história. Não faz isso, porque geralmente você vai encontrar uma solução pra aquilo. Seja buscando inspiração em filmes e tal, seja dando um tempo pra aquela história, esfriando a cabeça, mas você geralmente vai achar uma solução. Você tava falando que você parou, escreveu o livro, não era aquilo, e depois você foi escrever outro. Eu já ouvi muitos escritores falando que escrevem o primeiro livro, tipo, tá, agora eu escrevi um livro ruim, e agora eu vou escrever o meu livro. Tipo, o livro que vai ser um livro. Eu fico curiosa com isso porque, assim, eu acho que escritor iniciante tem muita pilha, assim, muita pressão pra ele escrever o perfeito, o primeiro, e eu acho que quando passa dessa sensação, melhora. Então você não acha que eu abandonar a história, muitas vezes pela metade, não pode ter uma ligação com isso, assim? Da pressão de você querer ser perfeito e você ainda não passar pela experiência de escrever alguma coisa ruim ou qualquer coisa. Sim. Eu acho que escrever buscando a perfeição não vai acontecer, a perfeição não existe, tá não. bom? Deixa eu te contar aqui, ó, spoiler da vida. Não existe perfeição. Você pode escrever alguma coisa que outras pessoas achem perfeita, mas você dificilmente vai achar aquilo perfeito. Principalmente as primeiras coisas que você estiver escrevendo. Porque quando você começa a escrever, quando você começa a querer ser um escritor, né, querer escrever livros, se você não escrever, você não vai
melhorar. Você precisa ter experiência, você precisa ganhar experiência, e você só vai ganhar experiência se você escrever. Faz parte. Escrever, mesmo que você ache muito ruim, ou mesmo que seja realmente ruim, faz parte você escrever isso. E você precisa, porque é como se fosse uma coisa de etapas, né? Nenhum escritor começa escrevendo alguma coisa brilhante. Eu acho que, sei lá, quando você se permite escrever, se permite colocar o que você tem na cabeça, quando você começa a se acostumar com isso, que aí o negócio você começa a se divertir mesmo, assim, sabe? Eu acho que você precisa passar por essa coisa de, ai meu Deus, não tá perfeito, e colocar no papel. Neil Gaiman fala muito disso, né? De que você precisa errar. Então, assim, eu acho que o importante é você não ter medo de errar. E eu acho que muitas vezes a gente larga histórias pela metade porque a gente tem medo de errar. E, tipo, tudo bem, sabe? Tudo bem errar. E assim, se você tá errando, quando o escritor erra, iniciante ainda, assim, se for o caso, ninguém tá sabendo que você tá errando. Então vê pelo lado bom. E qualquer coisa você pode pegar igual eu fiz. Eu peguei aquele meu livro que eu achei uma bosta e tô escrevendo de novo. Você pode reescrever, você pode escrever uma coisa baseada naquilo. Você pode reutilizar sempre as coisas que você não estiver gostando. Se você escreveu um primeiro rascunho da história e tá achando um lixo, você vai passar por várias revisões ainda. Então sempre vai ter uma chance de você melhorar aquilo. E se não for melhorar aquela história, vai ter chance de você escrever outras melhores. Mas você só vai melhorar se você for escrevendo. E é isso, então. Eu acho que deu pra abordar um pouco algumas questões, né? Algumas dificuldades. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E aqui na descrição tem link para as redes sociais do Fix Somos e do Pandamônio TV, e um link pro canal, né, da Carol. Obrigada por me aceitarem aqui de penetra. E é isso. Tchau, tchau, gente. E até a próxima. Beijo.